Olá, bom dia. Relembrando, nosso objetivo é, ao final dessa série, dividida em 5 partes, chegamos a entender como associar antenas em faixas diferentes na mesma linha de transmissão, no mesmo cabo coaxial. Então, nesta parte número 2, nós vamos estudar as linhas de transmissão em si, para entender como é que elas funcionam e como é que elas podem ajudar a fazer o casamento de impedância entre as antenas que nós vamos trabalhar. Vamos a ela então. Linhas de transmissão. Bom, relembrando apenas aqui que nós fizemos na parte 1, o primeiro vídeo, uma análise rápida sobre convivência de duas antenas no mesmo cabo. Uma antena bigode de gato, 80 e 40 metros, e uma associação de duas IAGs, uma de VHF e uma de UHF. Analisamos lá como que a gente poderia fazer para que elas pudessem conviver no mesmo cabo. Hoje nós vamos dar uma olhada nas linhas de transmissão. O próximo bloco, ondas estacionárias, porque delas depende essa transformação de impedância, esse ajuste de impedâncias. E daí vamos trabalhar na parte 4 com linhas de transmissão utilizadas como transformadores de impedância, e finalmente na parte 5 nós vamos fazer o ajuste de duas antenas, no caso a antena de VHF e de UHF, trabalhando na mesma linha. Vamos ver as linhas de transmissão então. O que é uma linha de transmissão? Quando é que eu vou distinguir dois pedaços de fio, simplesmente dois condutores, e passo a chamar esses dois condutores de linha de transmissão? Bom, se nós estivermos trabalhando em corrente contínua, frequência zero, não existe diferença. Eles vão ser sempre dois condutores. O que caracteriza isso é que em corrente contínua você pode praticamente dizer que a tensão na entrada desses condutores é igual à tensão na saída desses condutores, a corrente na entrada é igual à corrente na saída, fora o período de propagação, mas é tudo igual, né? Porque a corrente é contínua, e desprezando aí as perdas que podem acontecer nesses fios. Agora, quando a corrente é alternada, depende da relação entre o comprimento físico dessa linha, qual é o comprimento desses condutores, e o comprimento de onda do sinal que está sendo conduzido por esses condutores. Vamos usar um exemplo bem radical que é para ficar mais claro. Imaginem aí a distribuição de energia elétrica. A energia elétrica comercial ela é distribuída na frequência de 60 Hz, né? 60 ciclos por segundo. O comprimento de onda de uma onda de 60 Hz e um sinal de 60 Hz é de 5.000 km. Como é que você faz essa conta? Pega a velocidade da luz, 300.000 km por segundo, velocidade da luz, 300.000 km por segundo, e divide pela frequência 60 Hz, que são 60 ciclos por segundo. E daí você vai saber quanto que é o comprimento de um ciclo, quanto que é o comprimento de onda. E nesse caso, 300.000 km por segundo dividido por 60 Hz vai dar 5.000 km. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: se nós estivermos considerando uma instalação doméstica dentro de casa eu tenho trechos de condutores de energia da ordem de 5 metros, talvez no máximo 50 metros. Se nós compararmos esses comprimentos desses fios com o comprimento de onda, nós estamos trabalhando com menos do que 1% do comprimento de onda quando a gente está dentro de casa. Nesse instante eu posso dizer que a tensão de entrada é igual à tensão de saída e a corrente de entrada é igual à corrente de saída, porque não tem como o sinal se propagar de forma diferente nesses condutores. O condutor é muito menor do que o comprimento de onda. Nós vamos ver uma figura daqui a pouco. Agora imagina um linhão de transmissão que vem lá de Itaipu e chega até aqui no centro-oeste do Brasil, por exemplo. Tirando
existem linhas de transmissão de corrente contínua, Itaipu também tem linhas de transmissão de corrente contínua, mas vamos imaginar esse comprimento dessa linha de transmissão em corrente alternada em 60 Hz. Aí nós estamos dizendo que o comprimento da linha é da ordem de meio comprimento de onda. 2.500 quilômetros de comprimento físico da linha em relação aos 5.000 quilômetros do comprimento de onda. Nesse caso, eu vou dizer, é uma linha de transmissão. Tanto que a gente chama isso, né? Quando você vê uma rede de alta tensão chegando numa cidade, você diz, ali tem uma linha de transmissão, tem um linhão de alta tensão, porque esse nome vem junto, é uma linha de transmissão. E a gente só pode dizer que a tensão na entrada é igual a tensão na saída, corrente na entrada, corrente na saída são iguais, se essa linha estiver casada. O que é casada? Vamos ver daqui a pouco. Para vocês terem uma ideia, né? Este aqui é um ciclo de corrente alternada em 60 Hz, é uma senoide. A escala horizontal está aí em quilômetros, então até 5.000 quilômetros, né? E a amplitude dela dos 127 volts eficazes, que é o que a gente mede na tomada, né? 127 volts RMS, ela chega a ter um valor de pico de 171 volts para mais e para menos. Então aí é possível observar o seguinte, né? Para 5.000 quilômetros de comprimento de onda, quando eu estou dentro de casa, eu estou aqui nesse comecinho da senoide, nesse comecinho da onda. Então a tensão na entrada do condutor é igual a tensão na saída do condutor, ele não tem muita diferença, não é o tempo de se propagar uma diferença, porque a linha é muito curta, né? O condutor é muito curto, por isso que para pequenos comprimentos de onda são dois, para pequenos comprimentos de condutores em relação ao comprimento de onda, a gente não fala assim em linha de transmissão. Mas nós vamos falar de radiofrequência. Radiofrequência nós estamos falando nas nossas faixas de HF, VHF e UHF, e nas faixas de HF de ondas curtas, por exemplo, nossos comprimentos de onda vão de 10 metros a 160 metros. E os comprimentos de cabo que a gente usa, cabo coaxial, né, para chegar até antenas, 3% desses comprimentos de onda, quando a gente está numa frequência muito alta, né, mas pode chegar até 3 comprimentos de onda. Então, por exemplo, eu posso usar um cabo coaxial para alimentar um dipolo de 160 metros, esse cabo pode ter 50 metros. Dentro desse cabo estão distribuídos 3 comprimentos de onda. Então, a gente tem que prestar atenção e chamar isso de linha de transmissão. É preciso ter cuidados especiais quando estou trabalhando com sinal dessa forma. Qualquer par de condutores utilizados em radiofrequência deve ser visto como uma linha de transmissão. Quais são eles? Cabo coaxial, linha bifilar, par trançado, guia de onda, por exemplo. Tudo isso é linha de transmissão. Então, cuidados especiais com eles. Uma linha de transmissão tem impedância característica. Isso é importante para nós. E é esperado que esteja terminada com a mesma impedância. Esse é o termo linha casada. Ou seja, eu tenho um cabo coaxial de 50 ohms, eu espero que esteja terminado com uma carga, pode ser uma antena, de 50 ohms. Isso é linha casada. Nessa situação, a linha de transmissão vai transportar toda a energia na sua entrada para a carga. E a carga depois dá um jeito de fazer o que tem que fazer com ela. Se estivermos usando uma carga fantasma, é uma carga resistiva, essa energia, essa potência vai ser dissipada em forma de calor. Se a terminação da linha for uma antena e ela estiver bem casada, 50 ohms, toda a energia, toda a potência que alimenta essa linha de transmissão vai ser radiada pela antena do outro lado. Então essa que é a nossa proposta, nosso propósito. Essas são as linhas de transmissão que a gente conhece, né? O cabo coaxial de 50 ohms, o RG58, que é o cabo fino, e o RG59 de 75 ohms. A gente não usa muito por 2 motivos. Primeiro, porque é 75 ohms, então é para algumas aplicações especiais. Depois, tipicamente, a malha do cabo de 75 ohms é uma malha de alumínio, porque ele é usado para distribuição de TV. É um cabo mais leve, é um cabo mais barato,
Só que não pega a solda nessa malha, então a gente não gosta de usar, porque aqui vai um conector que é crimpado, ele é amassado em cima da malha para dar contato. Então, normalmente a gente gosta de usar malha de cobre, porque a malha de cobre pega a solda e dá para fazer um bom conector ali, né? Mas às vezes a gente precisa de cabo, e daí não é o RG59 de malha de alumínio que a gente vai usar, mas são cabos. É um pouco mais difícil de achar, mas dá para achar cabo de 75 ohms com malha de cobre para fazer algumas coisas especiais que nós vamos ter que fazer ao final dessa série. E o RG213? O 213 é um cabo mais grosso. Ele é a mesma impedância, 50 ohms, ok? Ele tem a mesma relação de diâmetros do fio central e da malha externa, mas ele é mais grosso para poder suportar mais potência. Nós vamos ver daqui a pouco as características dele. Eu queria chamar a atenção para vocês para outros tipos de cabo, para quem não conhece. Esse é o cabo Seoflex. O cabo Seoflex ele é utilizado tipicamente em radiodifusão, TV, FM, até AM. AM não precisa, mas às vezes usa sim, por vários motivos. Primeiro, ele tem um dielétrico aqui, esse material isolante central, é um teflon expandido com ar, então ele tem menos perdas. Ele utiliza esse tubo de cobre, e é interessante, né, porque vocês veem que por que eu não uso o miolo do tubo de cobre, que eu uso só o tubo? Porque radiofrequência, quanto maior a frequência do sinal que está trafegando aqui, ele vai mais pela casca do condutor é que ele vai ser conduzido. Isso se chama efeito pelicular, que o americano chama de skin effect. Então, não adianta colocar um miolo do condutor aqui, um condutor sólido, porque ele não vai levar a corrente. A corrente do sinal ela vai pela superfície. E quanto mais alta a frequência, mais na casquinha isso vai acontecer. Então, a gente usa tubo em vez de condutor maciço, porque fica muito mais leve, e obviamente o cobre não é barato, utiliza-se aí menos cobre, né? E então esse tubo ainda às vezes pode ser usado em radiodifusão, quando você está trabalhando lá com dezenas de quilowatts, nesses cabos, principalmente o mais grosso, ele pode circular ar ou água para resfriamento do cabo. Tem uns dispositivos na entrada e na saída que a gente injeta água para resfriamento do cabo. Outra coisa que fazer curvas aí com esse cabo é um pouco mais difícil, mas ele é corrugado, justamente para facilitar as dobras, mas elas não são muito fáceis. Ok? Então esse é o Seoflex. Tem um mais elaborado ainda, que é o Eliax. O Eliax, vocês veem que ele tem essa hélice separando os dois tubos, né? Tubo interno e o tubo externo, para manter a concentralidade, né? Eles são concêntricos, são axiais, né? Você tem que manter os dois eixos dos dois tubos assim, perfeitamente alinhados para manter a impedância certinha. Então é usada essa hélice. Por que a hélice? Porque quando essa hélice está aí dentro do cabo, tem muito mais ar do que o isolante. E o ar tem menos perda. Então é interessante ter um mínimo de plástico, de polímero, de isolante, no caso aí é um teflon também, para evitar perdas no cabo. Então tem mais ar do que qualquer outra coisa aí no meio. E por que a gente coloca então dessa forma? Porque isso é para usar, por exemplo, em micro-ondas. Não micro-ondas muito micro-ondas, porque em micro-ondas a gente usa guia de onda mesmo, porque não tem o condutor central. Mas, por exemplo, sistemas celulares que operam aí em 800 MHz, 900 MHz, 1.7, 2.1 GHz, eles não usam guia de onda, usam cabos Eliax, que permite uma boa condição do sinal com perdas razoavelmente baixas. Então essas são as nossas linhas de transmissão. Além delas, bom, falando desses polímeros que estão aí separando os dois condutores, mantendo os dois condutores no mesmo eixo,
Esses isolantes, eles têm uma característica elétrica que chama permissividade elétrica, permissividade dielétrica ou permissividade elétrica. A letra grega é o epsilon. O ar ou o vácuo, o ar é muito próximo do vácuo, tem uma permissividade mínima teórica de 8,8 picofarads por metro. Esse 10 a menos 12 aqui está errado, tá? Me desculpem. 8,854 picofarads por metro é a permissividade elétrica. E daí vocês podem ver que quando a gente usa um isolante que não é o ar ou o vácuo, nylon, polietileno, polipropileno, teflon, a permissividade aumenta bastante. E a relação entre a permissividade do material e a permissividade do vácuo é que dá a permissividade relativa, o εr. Nós trabalhamos normalmente com permissividade dessa ordem de 2 e pouquinho. São os materiais mais ajustados aí para cabos coaxiais. O que me interessa isso? Me interessa que, imagine o seguinte, que você é um corredor, você está correndo numa pista de corrida no ar e você consegue atingir a sua máxima velocidade. E de repente você vai atravessar um trecho que tem água. E daí você entra na água, você obviamente não vai conseguir mais manter aquela velocidade, sua velocidade vai ser menor. Imagine que esse tanque não fosse de água, fosse de óleo, a viscosidade do óleo é muito maior, então você teria que, você não conseguiria desenvolver quase nenhuma velocidade, sua velocidade seria reduzida. A mesma coisa acontece sim, não é o mesmo efeito físico, claro, mas dá para imaginar, enquanto a nossa onda eletromagnética, o nosso sinal está se propagando no ar, ele viaja à velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Quando ele passa por dentro de um material dielétrico, um isolante como esses, o polietileno, polipropileno, teflon, a velocidade dele cai. É como se tivesse uma certa viscosidade, a velocidade dele é maior. E nós vamos ver que a gente precisa considerar essa velocidade para poder fazer os nossos transformadores de impedância, para poder calcular o comprimento correto dos cabos das linhas de transmissão. Muito bem. O cabo coaxial, ele tem essa formuleta, você não precisa se preocupar com ela, a não ser que você queira construir um cabo coaxial, ou você tem um cabo coaxial que você não sabe qual é a impedância dele, então você pode usar essa fórmula para poder descobrir a impedância do cabo. O εr, como eu disse, para os materiais que a gente usa normalmente é da ordem de 2 a 2,4. Então se você usar um εr aqui 2,2, que é um valor médio, vai chegar bem próximo. Isso daqui é um logaritmo neperiano, a sua calculadora sabe fazer essa conta, é só apertar um botão lá. E esse aqui é a relação dos diâmetros, diâmetro externo e diâmetro do condutor interno. O diâmetro do condutor externo é o diâmetro interno do condutor externo, ok? Diâmetro interno do condutor externo. E o outro desenho menor é o diâmetro externo do condutor interno. Sabendo esses dois diâmetros, a relação de diâmetros, então você consegue estipular qual é a impedância. O que dá para perceber também é o seguinte: existem inúmeras dimensões de cabo, você pode escolher o diâmetro que você quiser, desde que você mantenha a relação entre os dois diâmetros. Desde que você mantenha a relação entre os dois diâmetros, a impedância do cabo vai ser a mesma. Por isso que a gente tem lá o cabo RG59 com 50 ohms de impedância, ele é fino, da grossura de um dedo mindinho, e enquanto que o RG213 é um cabo mais grosso, né? Mas também tem 50 ohms, porque apesar dele ter um diâmetro maior, ele mantém a relação de diâmetros constante, e você consegue então a mesma impedância. Só para vocês terem uma ideia de onde sai a impedância do cabo. Eu peguei aqui o datasheet da Pasternak de um cabo RG58 para a gente dar uma olhada em algumas características interessantes. Primeiro, eles especificam claramente qual é a impedância, 50 ohms, ok? Então esse cabo é de 50 ohms. O negócio que nós precisamos guardar aqui, que para os cabos convencionais, com polietileno como isolante entre o vivo e a malha, o fator de velocidade é 66%, é 2/3 da velocidade da luz.
tá? Então isso é importante a gente saber. O que mais? Bom, aqui a atenuação, só para referência, né? Ele tem uma atenuação relativamente pequena em 10 MHz, 4,5 dB a cada 100 metros, e conforme a frequência sobe 10 vezes, 100 MHz e 1 GHz, a atenuação sobe bastante. Aqui não subiu 10 vezes, subiu 5 vezes, já vai para quase 200 dB num rolo de 100 metros. E a potência cai. A potência cai por dois motivos. Por um efeito do dielétrico lá em função da frequência, da permissividade elétrica, e também por esse efeito do efeito pelicular sobre o condutor. Então você não consegue desenvolver muita potência dentro do RG58. Não adianta querer colocar o seu linear de 1 kW com cabo fino, com RG58, que ele vai queimar. Ele suporta no máximo 650 watts até 10 MHz mais ou menos. Se for em VHF, então é 170 watts só. O que acontece? Rompe a rigidez dielétrica do isolante. Ele dá um faiscamento interno. Então carboniza e você perde aquele pedaço de cabo onde ele carbonizou. Então esse cabo não se presta para potências muito altas. Mas para as potências normais que a gente usa, de 100 watts, 50 watts, tranquilo até VHF e UHF, até 1 GHz ali, ó. Outro tipo de linha de transmissão é a linha bifilar. Também existe uma relação entre o diâmetro do condutor e a separação entre os condutores, a distância entre os condutores, e o tipo de material que segura o dielétrico que existe entre eles, tá? Então, existe uma outra conta parecida com aquela. Se você quiser procurar no handbook, você vai encontrar como é que você pode construir sua linha. Você pode fazer ela em casa usando fio de energia elétrica e adequando aí os pedacinhos de plástico ou toquinhos de madeira que você vai usar para separar a linha. E o legal nessas linhas é que a gente faz, por exemplo, esses buracos de ar aqui justamente para ter menos isolante no meio, para ter menos perda. Isso também aumenta a impedância. Então aqui um exemplo daquela boa e velha linha de transmissão, ou fita, né, de 300 ohms de TV, antigamente, hoje não se usa mais. A mesma 300 ohms, mas feita, o pessoal chama de ladder line, que é uma escadinha, né? Essa escadinha aqui, para ter menos perdas. Vai ver que o diâmetro é mais ou menos parecido, mas com esses buracos aqui a impedância iria subir, então os fios são mais grossos, a impedância volta a 300 ohms. E aqui uma ladder line, também uma linha escada para 450 ohms, que é mais utilizada nas nossas antenas para fazer isso daqui, né? Para fazer essas linhas de transmissão balanceadas. Aí tem vários macetes que você pode fazer com elas. Muito bem, por enquanto é isso. Nesse bloco, guardem isso daqui: impedância característica da linha de transmissão. Quando a gente diz que dois condutores são uma linha de transmissão, o que eu estou dizendo é, ele tem impedância característica. Cuide do casamento dessas impedâncias. O resto é decorrente: atenuação por metro, capacidade e potência são os cuidados que a gente tem que ter ao utilizá-las. Até daqui a pouco na parte 3.